Boa noite, igreja. Boa noite. Graças e paz a todos. Estou muito feliz nessa noite de estar aqui mais uma vez. Poder transmitir algo da parte de Deus aos irmãos. Primeiramente, Deus fala conosco. E daí depois a gente entende que Deus deseja e agir e procura transmitir aos irmãos com toda a clareza, com todo o temor, com toda a responsabilidade de Deus, aquilo que Deus gostaria de falar nessa noite. O meu desejo é que cada um de vocês saia daqui essa noite abençoado. Eu fui abençoado com essa palavra que preparei. E graças a Deus que eu não estou só. A introdução do Leandro foi algo maravilhoso para a minha vida. Uma palavra abençoadora também. E algo que vem apenas confirmar aquilo que Deus quer falar nessa noite ao seu coração. Amém? Então se segure aí, se desarme. Solte as pedras das mãos, seja receptivo àquilo que será dito, amém? Esta semana eu recebi uma mensagem de um amigo, um grande amigo, que já há anos que eu não vejo, está bem distante daqui. E uma das mensagens que ele falou é algo que eu marquei, que foi por essa razão que eu vou meditar nessa palavra. Ele dizia para mim que nós devemos, todos os dias, renovar nossas ocupações e as nossas intenções diante de Deus para enfrentar os desafios do dia a dia. Quando ele disse isso aí para mim, eu fiquei feliz. E isso foi uma porta que abriu para que eu pudesse meditar na palavra do Senhor. Isso me levou a refletir sobre como nós temos vivido nos nossos dias de hoje. Diga-se de passagem que não são dias fáceis, são dias difíceis, para alguns atribulados, mas nós temos uma missão. Leandro falou sobre algo muito interessante, sobre estrada, né? Nós nos tornamos livres, todos aqui são livres. Nós não somos livres do pecado, mas nos tornamos prisioneiros de Cristo. Somos servos de Jesus. Somos servos de Cristo. Nós não somos donos mais de nós mesmos. Nós temos um dono. Alguém nos contou um pouquinho aqui. E então essa mensagem que eu recebi desse amigo me levou a refletir sobre uma questão de atitudes e de comportamento. Atitudes e comportamento. Eu quero ler com você, peço que você abra sua Bíblia também comigo. Do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Não é o 4, é o 5. A partir do verso 1, nós vamos ver uma história. Um fato que é narrado também por outro evangelho. O Evangelho de Mateus e outro também fala. A história de um prisioneiro. De alguém que vivia, como foi dito aqui, sobre prisões, sobre correntes. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. E graças a Deus, Deus me enviou olhando antes de mim para já fazer uma introdução. Então eu quero dispensar a introdução dessa noite, porque já foi feito. Amém? Vamos lá o texto, que diz assim: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos,
E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias ou podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias e os grilhões se tornaram em migalhas, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou: Qual é o teu nome? E ele dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviassem para fora daquela província. Andava ali passando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um desenveadeiro no mar. Eram quase 2.000, e arrogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo, o que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor lhe fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizeram, e todos se maravilharam. Um texto pouco extenso, mas de fácil compreensão. Aqui se tratava de um homem conhecido como um endemoniado ou uma espécie de Gadara. Gadara era uma das cidades que pertencia a uma região chamada Decápolis. Era uma região gentílica onde havia 10 cidades. Gadara era uma delas. E se nós vamos ver um pouco antes desse capítulo, nós vamos ver que Jesus, ele manda, ele está no lugar, está na Galileia, e ele vinha seus discípulos ensinando a respeito das palavras. E logo que ele termina de irmão, já era tarde, e eles então atravessar o outro lado do mar da Galileia. Do outro lado do mar, e a água toda, e mesmo que logo desse lado, a maior reserva de água que eles têm, na Galileia. E Jesus atravessou então pelo caminho. E nós temos aqui um pouco antes, aquele jovem que um vento na poça, um grande temporal no meio do mar, e então a calma, e chega até o fim. Jesus tem gratidão,
era justamente enganar, passar, e fazia parte de uma dessas 10 cidades da Babilônia. Está louco que Jesus desceu? Ele desceu numa região onde a vida provavelmente no cemitério. Viveu com um homem totalmente possesso, um homem totalmente alienado também. E nos diz o texto que esse homem, ele chegou até Jesus, no céu, e ele adorou Jesus. E como nós vemos, aquela situação daquele homem, ele vai levar como se tivesse na comunidade da doutora. Eu conheci a história do povo. Eu muito tempo faz de nascer, porque eu tinha visto ele uma vez. E esse moço, quando ele no hospital, que era a mesma coisa. Mas era um moço que andava na rua, totalmente drogado, uma naivando, uma vez, um outro, falando alto. E houve uma grande transformação na vida desse moço. Porque Jesus, ele faz isso, ele transforma. E esse homem, quando chegou diante de Jesus, clamando, o texto nos diz que Jesus atravessou, viajou de barco, enfrentou uma tempestade, justamente por causa desse homem. E como foi dito aqui, se você está aqui essa noite, entenda que não é por acaso que você está aqui nessa noite. De alguma forma você chegou nesse lugar. Por isso eu peço, em nome de Jesus, que você desarme das pedras e deixa Jesus falar com você nessa noite. Porque foi isso que Jesus fez com esse homem. Após Jesus ter interrogado esse homem ele era possesso de uma legião. E falando um pouco o que significa legião, todos sabem que legião não são poucos, mas passa no número de mais de 1000. E se falava muito em legião nessa época, por conta do domínio romano que existia naquela região. Toda a Palestina, no período do Império Romano, o Império Romano era conhecido pela força do seu exército, porque eles atuavam com legiões. Então uma legião aproximadamente chegava de 2 a 5 mil, o número de soldados que faziam parte do exército romano. Como aquela região era uma região gentílica, obviamente eles conheciam bem quando se falava de legião. Eles entendiam que era um número muito alto, passava dos milhares. Imagina um homem com uma possessão de muitos demônios. Não querendo entrar nessa área de possessão, mas alguns aqui já tiveram algumas experiências com situações como essas. E às vezes nós acostumávamos ver apenas 1 ou 2, mas esse homem tinha muitos demônios. E Jesus simplesmente disse: sai dele. Porque ali estava alguém maior que uma legião. Ele era aquele que iria trazer a libertação. E nessa noite Jesus está aqui para trazer a libertação. Talvez você possa estar dizendo assim: mas libertarmos do quê? O Leandro foi usado por Deus aqui em falar que às vezes nós nos sentimos livres, mas nós somos escravos de alguma coisa.
mas diante daquele que é grande, todas as cadeias de grilhões, elas cairão. Em nome de Jesus. E tanto você quanto eu, tudo aquilo que nós imaginamos ou pensamos que somos aprisionados, vai cair por terra. Porque a possessão, quem já estudou um pouco sobre isso, eu nunca estudei sobre esse fenômeno de possessão, mas alguns que já estudaram, eles entendem que tudo começa com uma influência. E de uma influência, a pessoa vai tendo influência a ponto de se tornar possessa daquilo. E são coisas que às vezes a gente menos percebe e nós nos tornamos escravos delas. Aquilo que nos domina, pode ter certeza que é aquilo que você se torna servo. Tudo aquilo que domina você, você se torna servo. Que nessa noite o único que possa dominar seja o Senhor Jesus, reinando em nossos corações, amém? Então esse homem, possesso de uma legião, ele foi liberto imediatamente pelo Senhor. E quando os demônios falaram, então permita que a gente saia desse homem, mas que a gente continue nessa região. Jesus não permitiu. Então deixa pelo menos nós entrarmos nos porcos. E Jesus, mostrando o seu poder, falou, então podem ir. E todos eles foram, e os porcos foram precipitados nas águas e todos morreram afogados. Isso nos arremete a pensar que Jesus queria mostrar, queria dar um sinal para aquela região. Que a história de Israel foi marcada também pelos seus inimigos. Que após sair do domínio, da escravidão, tiverem em seu encalço um inimigo feroz, o qual o Senhor fez afogar no mar. Jesus estava dando um sinal que o grande libertador, o libertador estava ali. Um sinal para aquela região entender que aquele possesso, aquele homem que estava ali, Jesus atravessou, fez todo um percurso de uma noite para alcançar aquele homem. Aquele homem seria a porta de entrada para que Jesus entrasse naquela região gentílica e trouxesse a libertação. Porque Jesus estava dando um sinal sobre a legião, aquela legião que dominou toda a Palestina, tinha um estandarte. E nesse estandarte estava lá um porco. Por isso Jesus faz essa associação. E às vezes nós não entendemos muito. Quantas vezes eu li, eu não entendi, mas por que os demônios entraram nos porcos? Qual o sentido disso? E daí um pouco mais de aprofundamento na história, a gente entende que ali Jesus queria que as pessoas daquela região vissem que estava chegando ali um grande libertador. Um libertador que libertaria não somente Israel do jugo da escravidão dos romanos, mas também libertaria da escravidão do pecado e do domínio do mal. Era isso. Então, quando você lê novamente e vê essa passagem, você vai lembrar que a legião dos porcos, Jesus queria usar de sinal para mostrar que, assim como o império dos egípcios pereceram nas águas, aquele império também iria perecer, porque o reino de Deus tinha acabado de chegar. O grande libertador tinha acabado de chegar. Um dia todos nós somos visitados por esse grande libertador. Esse libertador marcou um encontro comigo, com você. Cada um tem uma experiência de conversão diferentes. Eu tenho certeza que nem todos aqui, aqueles que foram alcançados com as suas experiências de conversão,
são singulares. Não existe conversões semelhantes uma com a outra. Porque Jesus, ele trata individualmente com a gente. Jesus não se trata nada no coletivo. Não, não é assim. Jesus, ele conhece as nossas dependências. Jesus, ele conhece a nossa vida. Antes de nós sermos gerados, o Senhor já sabia as dificuldades e os desafios que nós encontraríamos. E Jesus, na hora certa, no momento certo, Jesus encontrou com você, assim como encontrou comigo. E naquele dia o Senhor trouxe grande libertação para nós. Amém? Eu tenho certeza que foi assim comigo e foi assim com cada um de vocês nessa noite. Jesus, ele mudou a situação. Essa situação que nós estamos aqui nessa noite falando, eu poderia dizer que aquilo que era para ter acontecido. Porque quando Jesus chega num lugar, a história muda. A história daquele homem mudou completamente. Aquele homem que vivia se machucando, andava nu, vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia amansá-lo. E ele então era acorrentado, e aquelas correntes eram despedaçadas por ele. Um homem feroz. E você pode imaginar essa cena. Aquele homem vindo aos berros, aos gritos, e Jesus descendo do barco, e aquele homem olhando e se prostrando aos pés de Jesus. Quando souberam do ocorrido, deixa eu chamar a sua atenção nessa noite. O povo daquela região se despertaram e ficaram curiosos de saber o que tinha acontecido. Não foi porque o homem foi liberto, mas porque os porcos se afogaram. O que isso tem a ver? Porque Jesus, ele valoriza pessoas e vidas. Jesus não valoriza coisas. E nós precisamos aprender com o Mestre que as pessoas, a vida das pessoas, são mais importantes do que as coisas. Às vezes nós damos mais crédito para as coisas e deixamos as pessoas em segundo plano. Aqui Jesus mostra que aquela cidade, ela perdeu a oportunidade de conhecer o libertador. Porque ao ver aquele homem em perfeito juízo, ela ficou tão assustada pela situação, pelo fato que se tiveram um grande prejuízo com a manada de porcos que foram precipitados ao mar, que eles nem ligaram muito para o homem que estava com o seu juízo restabelecido. Mas disseram, esse homem trouxe grande prejuízo para nós. Traduzindo tudo isso, às vezes Jesus causa isso mesmo. E quando Jesus vem para mudar a situação, às vezes é necessário que haja perda, para que o Senhor comece tudo de novo na sua vida. Mas nem todos estão aptos a entender aquilo que Jesus faz. Pelo contrário, as pessoas veem o Senhor
como um grande provedor. E Ele é realmente um grande provedor. Mas Ele é também um grande libertador. E às vezes aquilo que você espera nele, Ele vai fazer o contrário. Aquilo que você espera que Ele venha prover em sua vida, pelo contrário, Ele vai mandar você tirar da sua vida. Entenda isso. Esse homem, logo que ele foi restabelecido em seu juízo perfeito, ele ficou aos pés de Jesus. E ficar aos pés não é simplesmente ter alguém sentado, acomodado. Não, isso também tem um sentido. Estar aos pés é estar sob o domínio. É permitir que o Senhor tenha domínio sobre sua vida. Aquele homem outrora, ele era dominado e controlado por uma força maligna. Agora liberto, ele está sob o domínio de Jesus. Ele estava aos seus pés. Nos diz o texto que aquela multidão que ali chegara para ver as coisas que estavam acontecendo, eles olharam e viram aquele homem, não se importaram, mas olharam pelo prejuízo que eles tiveram, porque foi mais ou menos, não se sabe ao certo, aproximadamente mais de 2.000 porcos. Um prejuízo enorme para aquela cidade. E eles então falaram para Jesus: nós não queremos que o Senhor entre em nossa terra. Eles rejeitaram a Jesus. Amaram mais as coisas do que a vida das pessoas. As pessoas que ali estavam. Porque na verdade, aquele processo, ele representava toda aquela região. Aquela sociedade, ao qual Jesus queria libertar. Mas é interessante que diante dos fatos, eles conseguiram visualizar o que esse homem pode fazer na nossa terra. Agora foi os porcos. O que mais ele vai causar danos e prejuízos? Não, nós não queremos. E diz o texto que Jesus precisou retirar daquela região. Essa região, não somente essa região, mas a Bíblia vai falar também de alguns lugares que Jesus esteve, inclusive na sua terra, Nazaré, Corazim, Betsaida. Foram cidades que Jesus não pôde fazer muita coisa. Ou como esse lugar de Gadar, onde Jesus apenas libertou o processo e mais nada. Por causa da dureza do coração das pessoas e por causa da incredulidade. E eu tenho entendido que existe formas de possessões, tipos de possessões. Hoje nós não vemos tanto possessões físicas, mas existem também. Eu lembro que, e ainda bem que aqui eu tenho testemunhas que estavam lá, né? Eu lembro que eu estava ministrando essa mesma palavra na casa de recuperação, Gênesis. Estava o João Carlos lá, o Jean estava lá, o Diego, Jonatas estava, o Rafael estava lá também. E durante essa ministração da palavra eu percebi que havia um número de pessoas bem relativo, né? Tinha bastante pessoas entre os internos e os familiares. Havia uma pessoa que durante a ministração que eu estava falando, aquela pessoa ela tinha um comportamento diferente, ela ria o tempo todo, ela gesticulava e coisa e tal. Mas enfim, eu terminei a pregação normal, entreguei a palavra para o pastor responsável.
E logo que começou a oração final, aquela pessoa caiu possessa. E foi um... João Carlos lembra desse episódio. Você lembra, Rafael, disso daí, né? A casa Gênesis. E a pessoa ficou possessa, daí foram orar por ela. E aquela pessoa ficava ali perto, mas a outra ficava. E foi aquela manhã bastante conturbada com esse tipo de possessão. Uma possessão física, em que era visível, nós olhávamos e vê aquele lá tá. Daí juntavam um grupo de pessoas, oravam, libertavam aquela pessoa. E eu lembro que eu sentei e veio um rapaz que tinha acabado de ser liberto, sentou do meu lado, eu abracei ele, falei, vamos orar junto. Quando eu olhei na face dele, ele estava totalmente transformado. Eu falei, meu Deus, esse rapaz não foi liberto. Pá, caiu. Eu não tenho muita experiência com essas coisas, né? Tem irmãos aqui que tem muito mais, né? Já conviveram com isso. Mas assim, existem nos nossos dias de hoje possessões físicas. Mas a estratégia dos nossos dias hoje, talvez nós não vamos ver uma possessão como essa que nós acabamos de ler nessa noite. Mas existe não somente possessões físicas, mas existem as mentais. Existem pessoas que ela resiste à palavra de Deus. É um tipo de possessão que nós não percebemos. Você prega, você fala, a pessoa está ali endurecida, resistindo. Ela resiste. Ela não deixa que a palavra de Deus surta efeito na sua vida. Eu lembro que domingo, acho que foi o último domingo retrasado, não me lembro agora. Acho que foi o último domingo do mês de março. Eu ministrei de manhã aqui. E eu falava sobre o semeador, aquele que sai a semear a palavra de Deus. E falei do solo, que quando ele recebe a palavra, falei de um tipo de solo, que quando recebe a palavra, ele endurece, ele fica que nem rocha. A palavra vem, não cria raiz e vai embora, e a pessoa fica do mesmo jeito. E nós temos convivido numa sociedade enrijecida, endurecida. Às vezes é difícil nós olharmos, às vezes, as notícias que aparecem para nós, as manchetes que às vezes nós vemos. A gente não consegue mais de ver tanta maldade, de ver tanta crueldade. E a sociedade, ela encara tudo isso como se fossem as coisas relacionadas ao tempo. Essas coisas acontecem, é o tempo de acontecer essas coisas. Mas não é, irmãos. A sociedade que nós vivemos hoje é semelhante à sociedade dos gadarenos. Uma sociedade materialista, uma sociedade endurecida, uma sociedade que não quer ouvir Jesus, uma sociedade que resiste a uma mensagem e é por isso que não consegue ser liberta. Um dia nós fomos alcançados, nós também éramos como esse homem, talvez até pior. Aquele homem tinha uma legião. Nós não sabemos como nós éramos. Eu lembro. Eu sei como eu era. Eu sei como eu era. E cada um sabe. E quando Jesus me libertou, por muito tempo, eu ainda fiquei como aquele que o Leandro falou, sentindo o peso das correntes. Sentindo o peso ainda que parecia que era escravo. Quem já se sentiu assim? Quem já se sentiu assim? Mas conforme você vai obedecendo a palavra de Deus, conforme você vai se sujeitando, você vai se tornando servo, você vai se sentindo mais leve, você vai se sentindo mais seguro.
Você vai se sentindo mais feliz, mais confiante naquilo que você faz e naquilo que você fala. Amém? Então, algo que nós aprendemos, nós devemos aprender: não resista. Não resista àquilo que é dito. Não resista ao tempo que lhe é oportuno de ouvir a palavra de Deus. Quando nós falamos que nós não precisamos, porque também há uma maneira de nós nos comportarmos e de nos reagirmos e falarmos: não, mas essa palavra não é para mim, porque eu não preciso. Jesus um dia ele falou para os fariseus, para os religiosos, melhor dizendo: nós não somos cegos, nós enxergamos. Jesus falou: justamente, eu vim para aqueles que não enxergam. Se vocês enxergam, então vocês não precisam de mim. Quem aqui precisa de Jesus? Todos nós. Então, nos diz o texto que esse homem, depois de ser totalmente restaurado, fisicamente, restaurado emocionalmente, psiquicamente, esse homem foi totalmente restaurado. Jesus olhou para aquele homem feliz, já restabelecido. E aquele homem desejoso de ir embora com Jesus. E às vezes nós nos sentimos assim, felizes, querendo que Jesus nos leve. Quem já se sentiu assim? Só que nós não queremos morrer, né? A verdade é essa. Nós queremos que Jesus fique conosco e que mantenha nós do jeito que nós estávamos sentindo. Mas infelizmente aquele homem se sentiu tão feliz e queria ir com Jesus. Jesus falou: não, mas vá para os seus. Vá para os seus. Vá para os seus. Quantos de nós fomos, quando o liberto foi para os seus? Eu fui o que fui para os meus. E eles viram a grande obra que Jesus fez em minha vida. Hoje, muitos se achegaram, não todos, mas muitos se achegaram. E muitos vão se achegar quando olhar a sua vida transformada. Eles vão reconhecer o libertador. E aquele homem, saindo da presença do Senhor, diz o texto, ele foi não somente para os seus, mas nos diz que ele não somente foi para os seus, mas ele foi por toda a região de Decápolis, não somente em Gadar, mas também nas outras 9 cidades, anunciando aquilo que Jesus tinha feito por ele. Amém? Que nessa noite nós possamos pensar, olhar para nós mesmos e analisar como tem sido o nosso comportamento diante dessa realidade que nós falamos hoje, uma sociedade corrompida, uma sociedade totalmente distante. Como nós temos nos comportado diante de uma sociedade como essa? E voltando ao princípio, o que me motivou, o que me fez refletir sobre esse homem, foi a mensagem que eu recebi, dizendo que todos os dias que nós possamos ter as nossas motivações e as nossas intenções renovadas diante de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Convido você a se colocar em pé nesse momento. Que você possa permitir que Deus possa nos libertar de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Porque existem coisas ainda em nós que nós precisamos nos apartar, precisamos deixar.
Mas como que eu posso fazer isso? Permita-se que o Senhor Jesus, através da sua palavra, faça a obra que Ele quer fazer em sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui está a sua igreja, Senhor. O teu povo, Pai. Pedimos, Senhor, que a tua palavra